sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana e antes da gente começar a investigação de hoje, eu queria dizer que este é o último vídeo do ano, não sei quando eu volto, talvez dia 2 de janeiro ou dia 3 de janeiro, eu não tenho certeza, mas eu vou ficar sem o meu computador, então eu não vou conseguir editar nem o vídeo, então eu espero que vocês não fiquem bravos comigo, não desistam de mim, eu vou voltar depois com mais investigação. Mas enquanto isso, eu não vou deixar de investigar, então com certeza eu vou trazer notícias assim que eu voltar. Gente, eu tô muito confusa na página 21. Eu olhei em inglês também, mas tá muito próximo, o texto tá bem parecido mesmo. Só que eu tô com várias dificuldades em relação às referências, né? Porque agora a gente sabe que tudo se trata de referência e nada é praticamente literal nesse livro. Mas só pra dar um contexto pra vocês, a página 21, a gente tem um narrador junto a Henry, nosso provável assassino. E esse narrador, que eu não sei se é mulher, diz: lidar com Henry, isso nunca foi fácil. E que ele estava inclinado sobre o corpo de sua vítima mais recente. Então a gente sabe que tudo leva a crer que ele é um assassino, né? A não ser que o livro esteja enganando a gente. E aí ela ou ele continua. Chamei-o com veemência e ele me pareceu atordoado. Mais tarde recorri ao meu velho amigo Fava de Calabar. Pelo que eu pesquisei, essa fava de Calabar, também em inglês é chamada de Calabar Bean, é uma planta e a semente dessa planta é venenosa para seres humanos. Daí ela continua que ela ou ele recorreu a esse velho amigo Fava de Calabar em busca de ajuda. Isso no mesmo dia em que comprovei ser a Digitalis purpurea, não sei pronunciar isso, tá? Mas é outra planta dedaleira que também é venenosa se for comida por seres humanos. Então a gente tem a referência aí a duas plantas venenosas. Então eu fico pensando se ela recorreu a alguém que vendia isso ou ela recorreu somente a essa planta, né? Porque ela pode considerar que é um velho amigo por usar essa planta várias outras vezes. Aqui eu fiquei na dúvida se isso faz referência a alguma outra coisa, porque eu não consegui fazer nenhuma conexão entre essas duas plantas a alguma outra coisa já existente. Depois, o mesmo narrador diz que, também não entendi porquê, longe daqui o Adriático deságua numa tépida baía entre as verdes colinas ilíricas. E ela menciona Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que que ela menciona eles? Tava tentando entender alguma referência bíblica nessa parte e ela menciona, ou ele menciona ainda, junto, leia Mark Twain e absorva internamente. Eu sei que Mark Twain fez alguns comentários sobre a Bíblia, mas eu não sei especificamente o que ele disse sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, eu não consegui interpretar essa parte. E depois, esse mesmo narrador diz: ele me acompanhava sem pressa e fez amizade com Henry, o que me faz pensar que é o cachorro. Já sentia que eu o conduzia até a fonte de que Ponce de Leão buscou, ou seja, a fonte da juventude, da qual quem bebe se torna imortal. E não estava tão enganado assim. Não dá pra saber se o narrador tá falando dele mesmo, por isso enganado, talvez seria um outro homem, ou se esse narrador, no caso, se fosse uma mulher, estaria falando sobre o Henry, no caso, né? Então, esse enganado não nos ajuda a descobrir se é um homem ou mulher. Mas, eu acabei de ver aqui, na versão em inglês, dá pra saber que não tá falando sobre o próprio narrador, então é possível que seja uma narradora mulher, porque no inglês tá assim, and he was not so far wrong. Então, aqui dá pra ver que tá falando dele, de um homem. Em português não dá pra saber. Então, a gente sabe agora que tá falando sobre
possivelmente o Henry ou outro personagem masculino, ou mesmo sobre Ponce de Leão. Acontece que, por que quem bebe dessa fonte se torna imortal? O que acontece? Será que ela já está se referindo à morte? Então a pessoa vai ficar jovem para sempre? Parou na juventude? Significa que talvez a vítima seja uma pessoa jovem? Ou isso faz referência a outra coisa ainda que eu não me toquei? Outra coisa é que a gente tem uma referência à fonte de novo aqui. A fonte já apareceu em outra página. Não lembro em que página foi. Acho que foi na página 2. Fui à fonte uma última vez. Isso. Então, aí de novo, fonte aparecendo. Gente, o que dizer sobre a página 22? Meu Deus do céu, tem muita coisa. Olha só. Ao que parece, é um narrador cachorro. E o cachorro começa assim. Ele sempre falava comigo de homicídio. Ou seja, o dono conversava com ele sobre os casos, ou que ele via, ou que ele fazia. E depois, naquele dia, ele me contou ser o aniversário de uma pessoa encarcerada. Ponto final. John e Cornelius, oriundos de Dort, não posso dizer que entendi muita coisa. Ou seja, essas informações parecem que não estão conectadas, mas como se você pensar que um cachorro não entende tantas coisas que o dono fala, ele tá misturando as informações. Aparentemente, John e Cornelius Witt nasceram em Dort e o que aconteceu com eles? Ambos foram assassinados, aparentemente, dia 20 de agosto. Tem um site que fala que foi dia 10 de agosto, mas todos os outros dizem que foi dia 20 de agosto. Ou seja, a gente tem mais uma referência à data e, de novo, falando sobre agosto. E aí, continua dizendo que ele gostava muito do seu nome e o fazia saber disso, pois ele sempre fora muito clemente comigo, até mesmo quanto àquela gata Jasmine. Jasmine já apareceu antes. Então, pelo que eu tô notando, ele usa nomes, talvez de personagens que também têm uma referência externa. Por exemplo, Jasmine apareceu como uma referência à data, e também era agosto, era Santa Jasmine, se eu não me engano, era alguma coisa assim. E aí o narrador continua. A propósito, Tusitala, que eu não sei pronunciar, tá? E Flora vieram ambas à nossa casa. Gente, isso não é literal. Tusitala e Flora têm uma conexão. Eu fiz umas anotações aqui porque é muito complexo. É o seguinte, Flora foi uma heroína da Escócia e ela foi responsável por levar um homem muito importante, que eu não lembro o nome dele, era um pretendente jacobita, para uma ilha chamada Skye. E tudo bem, essa é a história da Flora. E agora, qual que é a história da Tusitala? Tusitala é um contador de histórias. É um livro do Robert Louis Stevenson, que foi o que escreveu A Ilha do Tesouro e tal. Ele também é da Escócia. E o que acontece? Qual a relação dele com a Flora? Ambos falam de Skye, porque a Flora levou o homem para a ilha de Skye, assim como o Stevenson, ele criou aquela música famosa que toca no Outlander, Sing Me a Song of a Lad That Is Gone. É muito famosa essa música, eu adoro ela. E ele que fez essa música, e essa música também fala sobre a ilha de Skye. Ou seja, quando o narrador fala Tusitala e Flora vieram ambas à nossa casa, podem ser duas personagens, duas cachorrinhas ou duas gatas, mas também fazem referência talvez à ilha de Skye. E se a gente fizer uma pesquisa quais são os cachorros que existem, quais são os cachorros da ilha de Skye, a gente encontra um cachorro que se chama Skye Terrier, que é um cachorro escocês. E na outra página, o cachorro disse que ele vinha de uma família, a família dele tinha a mesma origem daquela família de músicos da Escócia. Então faz muito sentido a gente pensar que talvez o cachorro seja um Skye Terrier. O que mais nos faz pensar que é realmente um cachorro nessa página? Bom, ele diz que ele assim, justo quando percebi que eu amava, ele vestiu roupas bizarras e saiu. Tá falando do dono. E depois ele fala que o dono voltou para casa com ela, trouxe uma mulher.
E ele sempre me dissera que eu era absurdamente sensível, ou seja, ele provavelmente ficou com muito ciúme de ver o dono com uma mulher. E ele menciona no final que ele não sentiu nenhuma vibração perto dessa mulher quando essa mulher chegou, por isso ele não saberia qual seria o fim dele, e acabou que baniram ele, ou seja, devem ter levado ele pro lado de fora da casa ou em algum outro quarto, porque ele diz: baniram-me e dormi muito mal com Flora. Eu até agora não entendi quem é Flora, se é um personagem, se não é, mas isso faz mesmo referência à Ilha de Skye. Só para encerrar o vídeo e ele não ficar tão longo, quero comentar uma coisa sobre a página 23. No final dela a gente tem uma citação: mas só o rum desce macio e alegra o coração. E a gente sabe por conta da citação que a próxima página, a continuação da 23, vai ser a página 87, com a outra citação aqui em cima, que completa: do velho camarada de Henry Morgan. Quando eu li isso pela primeira vez, sem saber a referência, eu pensei que estivesse falando sobre o nome do assassino, mas não, na verdade, Henry Morgan foi um corsário na Inglaterra, se eu não me engano. Então, essa página tá cheia de referências, e quando eu falar sobre ela, vou ter que falar sobre a outra consequentemente, para não perder a conexão, já que elas estão ligadas. Então eu vou fazer isso no próximo vídeo. Gente, eu tava editando vídeo e eu não sei porque o último arquivo foi corrompido, então eu vou ter que gravar de novo, mas era só pra dizer que eu desejo a todos vocês um feliz ano novo, que 2023 seja muito bom a todos vocês, que seja muito melhor que 2022, porque pra mim não foi um ano legal. Eu espero que os nossos sonhos se realizem e que a gente seja muito feliz, tenha muita paz e muita saúde. E que vocês continuem aqui comigo ano que vem e a gente vai continuar a nossa investigação. Eu queria agradecer muito as visualizações e os comentários, que foram muito, muito enriquecedores para a investigação. Agradeço de verdade. Obrigada. A gente se vê em 2023. Tchau!